Para mim, o processo de brainstorming e planejamento é o cerne de qualquer projeto de design. É a etapa que vai definir as direções criativas e é o que vai nortear todo o andar do nosso projeto. Eu me chamo Léo Becker, sou designer e professor e hoje eu vou te mostrar um pouco do meu processo criativo para te ajudar a melhorar o seu. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou te dar uma dica. Se você está começando agora no mercado criativo ou já trabalha há um tempo e ainda não tem uma assinatura da Adobe, está esperando uma oportunidade para fazer isso, essa chance chegou. Aproveita que os apps estão com super desconto na Creative Cloud Pro. Tem um link aqui embaixo. Clica lá, corre e aproveita. Eu trabalho de forma independente há bastante tempo, sozinho, e conecto algumas pessoas para determinados projetos. Então eu acabei desenvolvendo um método que eu consigo executar tanto sozinho, quanto com o cliente e também quanto com a equipe. O método em si é o mesmo, o que muda é um pouco da dinâmica. Para mim tudo começa pelo briefing, porque é onde a gente vai investigar qual problema a gente vai resolver. Design resolve um problema. Então a gente tem que saber qual é esse problema que a gente vai resolver. Então sempre nessa etapa de briefing eu faço várias perguntas, gravo as conversas, leio, releio, até resumir bem e entender bem qual é a situação. Aí depois sim eu inicio o meu processo de brainstorming. Eu começo com papel e caneta. Sim, eu sei que é meio clichê, mas eu vou te contar que tem um fundo de verdade nisso. Quando eu começo a rabiscar ideias e colocar no papel, fazer um download mental de todo o meu repertório sem nenhum viés tecnológico, sem nenhum site aberto, ou um sistema, um software, alguma coisa assim, eu tô fazendo um exercício mental de conexão de ideias que estão na primeira camada da minha mente. Ao longo do tempo eu descobri que isso é muito importante, porque normalmente quando a gente senta e já vai para sites de referências, a gente acaba bebendo muito de muita referência e às vezes nos distancia do que realmente é preciso ser feito. Porque a gente sabe que ficar rolando horas num feed sem saber exatamente o que quer, mais prejudica do que ajuda. Então a etapa do papel e caneta me ajuda a simplificar e exaurir o que eu já tenho na cabeça. E em todas as etapas do projeto eu utilizo uma técnica chamada Pomodoro, que a gente divide o tempo em espaços de 25 minutos. É uma técnica muito legal se você ainda não conhece, pois ela te força a começar a produzir dentro de um tempo determinado. Evita que a gente fique procrastinando e também que saia muito do planejamento. Quem aqui é mais velho vai lembrar que antigamente tinha um jogo chamado Stop, que basicamente a gente tinha um tempo determinado para ter várias ideias de palavras, de marcas com determinado tipo de letra. Então eu faço mais ou menos um processo parecido. Eu pego um conceito inicial e a partir daquele conceito eu começo a explorar outras ideias que me vêm à cabeça. Não tem muita regra. O grande lance é, em 25 minutos, a gente conseguir escrever tudo que pode. Depois que passou os 25, eu dou um tempinho, de uns 5 a 10 minutos, e faço mais uma sessão de 25. Dificilmente eu passo desses 50 minutos, porque eu descobri que isso não é muito eficiente. No momento que a gente fica muito tempo tentando resolver um problema, normalmente a gente tem uma fadiga mental e não chega em lugar nenhum. Eu prefiro ir dividindo em pedacinhos menores, pegar novamente esse projeto em outro momento, que isso é muito mais eficiente e eu tenho mais resultado. E mesmo que eu estiver em grupo ou com cliente, eu peço para todo mundo fazer o mesmo exercício. Pega uma folha de papel, 25 minutos e escreve tudo que vem na cabeça. Mais 5 minutos, mais 25, escreve tudo que tem na cabeça. Depois disso, eu pego todas essas folhas e aí sim a gente vai pro computador. Eu gosto muito de usar mapas mentais. É uma estratégia visual da gente conseguir colocar várias ideias em torno de assuntos e a gente vai ligando essas ideias de uma forma mais visual. Eu gosto muito de trabalhar com o Illustrator porque ele é bem flexível e eu consigo montar o que eu quiser nele. Lembrando que ele e outros apps da Adobe estão com super desconto na Creative Cloud Pro, tem um link aqui embaixo. E eu continuo a exploração, porque quando a gente olha uma palavra, normalmente vem na nossa cabeça uma outra ideia, uma coisa que tem a ver com aquilo ali. E aí eu anoto, puxo mais uma flechinha e vou produzindo cada vez mais. Dentro da metodologia de design que eu uso, que chama-se Double Diamond, ou diamante duplo, a primeira parte do diamante é de exploração, ou seja, ela é aberta. É nesse momento que a gente tá, então a gente pode botar todas as ideias que vierem. Aí depois que eu trabalhei bastante só com palavras, aí sim vem o momento da gente começar a trabalhar com as imagens. E agora você vai entender o porquê que é tão importante. Porque no momento que a gente tem um mapa para entender um pouco quais conceitos, quais palavras, quais ideias que a gente vai procurar, é muito mais fácil a gente ir para um banco de imagem, porque a gente já tá sabendo o que quer. Mesmo que a ideia mude um pouco, a origem, o cerne da coisa tá ali. Então eu vou pegando as principais palavras, os principais clusters que eu criei e vou atrás de imagens que possam representar esse conceito. E aí também no Illustrator eu vou colando essas imagens para construir um grande moodboard. Eu vou jogando imagem, vou jogando paletas de cor, vou encontrando outras tipografias, tudo que é visual vale, desde que a gente vá contando e vai transformando isso de uma forma cada vez mais consistente. Você tem que ter na cabeça que isso aqui é um plano visual, não é simplesmente para você botar a imagem e achar que isso é bonitinho, isso tem que te ajudar e não te atrapalhar. Então vai construindo esse moodboard de uma forma estratégica. Eu gosto muito de usar o Adobe Stock porque ele é bem completo, então eu tenho imagem, vetor, 3D, e eu posso adquirir as licenças para usar, então é muito importante isso. Quando eu chego nesse momento que eu tenho muito
muita imagem, muita coisa, é a hora de parar. Sim, não é continuar trabalhando. Por quê? Porque lembra que eu falei lá atrás que alguns momentos, algumas pausas é muito importante? Normalmente eu dou a pausa até de dias. Dependendo do prazo, obviamente, eu fico 2, 3 dias sem abrir nada. E aí quando eu abro novamente esse projeto, no momento que eu enxergo todo esse moodboard com a cabeça limpa, vocês não têm noção do poder que é isso. Naquele momento ali, algumas ideias que pareciam maravilhosas já não fazem mais tanto sentido, outras conexões são criadas e aí a gente começa a construir realmente inteligência criativa. Então, criatividade não é mágica, criatividade é processo. A gente vai dividindo ali pequenas partes, vai renderizando esse conhecimento de tempo em tempo e aí a gente vai construindo. E aí quando eu defino melhor quais ideias que eu vou seguir adiante, qual conceito tem mais a ver, aí a gente vai para a prototipação, que é a etapa de transformar um pouco dessa coisa que primeiro é só pesquisa, só conceito, em algumas coisas realmente mais palpáveis. Pode ser uma marca, um produto, enfim. E aqui a gente aplica o mesmo processo. Começa a desenhar um pouco, coloca um pomodoro de 25 minutos, tenta criar alguns conceitos sobre aquela ideia, para mais um pouquinho, reinicia novamente e a gente vai trabalhando na mesma lógica, processando os trabalhos em lotes. Cada lote de atenção que eu passo um tempo em cima, descanso, passo outro tempo e assim eu vou construindo. Até que a minha tela fique cheia de possíveis ideias, rabiscos, coisas que poderiam funcionar ou não para aqueles conceitos que eu defini. E aí se a gente olhar de novo aqui o processo do diamante duplo, a gente passou pela etapa de pesquisa, que ela é ampla, aí a gente escolheu alguns pontos, que é esse momento que a gente converge, a gente pensa assim, cara, quais dessas ideias valem a pena? E aí eu desço para prototipar, tenho várias ideias novamente, mais uma vez eu olho para várias coisas e escolho o que pode ser possível levar adiante. Aí eu inicio uma nova etapa de abrir, ou seja, de produzir bastante opções, para novamente eu analisar essas opções todas aqui, escolher qual é a mais promissora e aí novamente converger e elaborar melhor, aprofundar melhor aquela ideia até um ponto que eu tenha uma versão prática para mostrar para o cliente. E esse é um processo cíclico. Essas etapas aqui, elas podem ocorrer inclusive em outras ordens. Muitas vezes eu pego um projeto e eu já sei até exatamente como é que é o final, eu só não sei como eu vou chegar naquilo. Então às vezes eu já tenho uma ideia de rabiscar, que seria a parte segunda ou terceira do meu processo, mas eu já rabisco, para depois eu voltar para a primeira e assim eu fico fazendo essa iteração. Não se leve muito a sério e não ache que isso aqui é uma fórmula de bolo perfeita. Cada projeto tem uma peculiaridade, mas se você seguir mais ou menos essa lógica, ao menos para mim, isso funciona. E aí, se identificou com esse processo, você faz um pouco parecido que nem o meu, me conta aqui embaixo nos comentários como é que você planeja os seus projetos. E se você está começando agora no design, seja muito bem-vindo. E eu vou te fazer um convite, se você ainda não tem uma assinatura da Adobe, aproveita que os aplicativos da Creative Cloud Pro estão com desconto especial. Tem um link aqui embaixo, clica lá e aproveita.